Olá a todos. Hoje eu irei abordar sobre os fios cirúrgicos utilizados, como classificam e quais são os fatores decisivos na orientação quanto ao tipo de fio ser utilizado em determinado tecido ou situação. Os fios cirúrgicos são utilizados durante uma operação com a finalidade hemostática, sendo ligadura ou laqueadura dos vasos sanguíneos, e para sutura em diferentes órgãos e planos anatômicos do corpo. Denomina-se sutura, a união das bordas de uma ferida com fios específicos, de modo a promover melhor e mais rápida cicatrização. Esses fios eles são utilizados para manter tecidos unidos até consumar o processo natural de cicatrização, né? E alguns fatores são decisivos na orientação quanto ao tipo de fio a ser utilizado. As principais características a serem observadas são a origem, a assimilação pelo organismo, as propriedades físicas, o manuseio e a reação tecidual. Vamos agora falar cada uma dessas características. Então, quanto à origem, ela pode ser feita ou pode ser de origem biológica ou natural, que são oriundos de vegetais, como o algodão e o linho, ou oriundos de animais, como o categute, colágenos e seda. O categute ele é feito a partir do intestino de bovinos e ovinos. A seda já é feita com casulo de larvas do bicho seda. E tem os sintéticos, como o nylon, que é oriundo da poliamida, o dracon, que vem do poliéster, o polipropileno, o ácido poliglicólico, a poliglactina e a dioxanona, perdão. E tem os metálicos, que são feitos de ácido inoxidável. Quanto à assimilação pelo organismo, nós temos os absorvíveis, que o absorvível é aquele que ele é degradado e desaparece do tecido onde foi implantado. Eles são classificados pela escala de questão de tempo. Então temos os absorvíveis que são em curtíssimo espaço de tempo, a exemplo do categute simples, que é de 7 a 10 dias, em curto espaço do tempo, que é o categute cromado, de 15 a 20 dias, médio espaço de tempo, como o ácido poliglicólico e a poliglactina, que ela é de 50 a 70 dias, em moderado espaço de tempo, como a poliglecaprona, de 90 a 120 dias, longo espaço de tempo, que é a polidioxanona e o poligliconato, que vão até 180 dias. E tem os não absorvíveis, que ele se mantém onde foi utilizado, mesmo após a cicatrização tecidual. Ele permanece indefinidamente nos tecidos e eles vão ser encapsulados. A exemplo, temos o algodão, o linho, o nylon, polipropileno, seda, poliéster, poliéster com algodão, politretafluoretileno e o ácido inoxidável. Alguns deles, apesar de ser inabsorvível, de não ser absorvível, ele pode sofrer biodegradação, que são o caso do nylon e da seda. O nylon ele sofre cerca de 20% de degradação de enzimas no ano, e a seda é absorvida pela fagocitose em aproximadamente uns 2 anos. Da propriedade física. Na estrutura física, ele pode ser classificado como monofilamentares e multifilamentares. Os monofilamentares, eles são menos maleáveis, mas eles são menos traumatizantes, por serem mais lisos. Os multifilamentares, eles são mais flexíveis e de fácil manuseio. No entanto, ele causa um arrasto tecidual maior. A absorção, ela a absorção de líquidos e capilares, ela influi em complicações infecciosas. A absorção é a capacidade de absorver líquidos e a capilaridade de carrear ou desses líquidos se espalhar por todo o fio, que pode causar o carreamento de micro-organismos. Entre eles, o categute é o fio com mais capilaridade, enquanto o poliéster revestido com teflon ou silicone, ele praticamente não possui esse efeito. Diâmetro. O diâmetro, ele tem um padrão, que é a partir desse padrão
que as indústrias seguem, que é o denominado zero, que ele tem cerca de 40 milímetros de diâmetro. E a partir desse zero, tem as numerações, que tem de 1 a 6, que vão aumentando o seu diâmetro, e de 00 ou 2 menos 0, 000 ou 3 menos 0, até o 12 menos 0, que são os de menores diâmetros. É, os fios de menores diâmetros são feitos em microcirurgias, enquanto os de maiores são mais para cirurgias em ossos. Tem-se que a força têncil é a força do fio para a junção dos tecidos, de modo a resistir a estímulos mecânicos. A força e segurança dos nós, força necessária para que o nó não sofra deslizamentos ou rupturas. Os fios monofilamentares, ele possui um menor coeficiente de atrito, então ele proporciona uma segurança menor aos nós, em relação aos multifilamentares. E memória, que é a capacidade inerente de um material para retornar à sua forma original depois de ser manuseado e deformado. A memória do fio ela é muito importante no manuseio. Ela se dá pela plasticidade, que é a capacidade do fio sofrer expansão e não retornar ao estado original, e a elasticidade, que é a força de retorno do fio ao formato inicial. No tocante às características de manuseio, os fatores que vamos observar são a flexibilidade e facilidade de manuseio, que é relacionado à rigidez do fio, e como vimos, a memória, que é diretamente ligada à plasticidade e elasticidade do fio, ao coeficiente de fricção, que quanto maior o coeficiente de fricção do fio, maior vai ser a sua dificuldade de deslizar pelos tecidos. E alguns disso são revestidos por capa protetora para facilitar o deslizamento pelo fio, né? Para causar menos dano tecidual, menos arrasto tecidual. O arrasto tecidual, que quanto mais rígido o fio for, ou quanto maior for o seu coeficiente de fricção, mais arrasto tecidual ele vai proporcionar. Ele é a capacidade de deslizar. Então, quanto maior for o arrasto tecidual, mais dano ele vai causar ao tecido. E a visualização do fio no campo, que ele pode orientar e mostrar a localização exata da estrutura que estamos trabalhando. E dessa forma podemos trabalhar com um exemplo de cores, né? Com fio verde, lilás, azul, preto, para facilitar a visualização dos fios. Quanto às características relativas à reação tecidual, temos a intensidade de reação inflamatória tecidual desencadeada, que nela a gente tem que entender que todos os fios, independente do material, são um corpo estranho ao organismo. Nisso, os fios multifilamentares ele carregam uma maior reação tecidual. E há a formação do tecido fibroso como um processo inflamatório crônico. Isso nos fios ou não absorvíveis. Já nos fios absorvíveis, eles vão causar uma reação mais intensa no corpo. Dentre essas, os naturais vão causar mais reação do que os sintéticos, porque os naturais, como ele é de origem vegetal e animal, ele possui proteínas. E isso vai se constituir um fator de reação para o corpo. Essa reação ela vai persistir até que o fio seja totalmente encapsulado ou absorvido. Outra característica relativa à reação vai ser o potencial para multiplicação bacteriana. Todos os fios cirúrgicos vão diminuir a eficiência do mecanismo de defesa contra os micro-organismos. Além disso, os fios multifilamentares eles vão permitir um assentamento de bactéria entre seus filamentos. Outro fator é a alergenicidade e antigenicidade, que muitos fios, principalmente os naturais, eles contêm colágeno, contêm outras proteínas que podem ser alérgicos que a pessoa pode ser alérgica a esses componentes. E a característica da esterilização, né, que todos os materiais cirúrgicos devem ser estéreis e devem ser utilizados dentro de um limite estabelecido para sua validade, que não pode em hipótese nenhuma ser reutilizado, porque tem um risco de transmissão de diversas infecções. Bem, vamos agora às características específicas de alguns fios.
Vamos começar com os absorvíveis. O catgut, ele possui uma força de tensão que ela vai ser alterada de acordo com características do paciente. Ela vai ter uma absorção por enzimas proteolíticas e uma reação tecidual moderada. Ela vai ser contraindicada em tecidos sob tensão e no geral, mais pela sensibilidade e alergia dos pacientes. Ela também não pode ser utilizada em procedimentos neurológicos e cardiovasculares. Como indicação, está indicada para aproximação de tecido com pouca resistência e incluindo procedimentos oftalmológicos. Temos também a poliglactina 910, que ela vai ter uma força de tensão em 75% após 2 semanas e na 5% após 4 semanas. A absorção dela vai ser por hidrólise e vai ser uma absorção completa entre 56 a 70 dias. Ela possui a reação tecidual mínima e ela está contraindicada para tecidos também que requer aproximação ao longo do tempo, né, manutenção da aproximação ao longo do tempo, e em procedimentos neurológicos e cardiovasculares. Ela vai estar indicada para aproximação de tecidos com baixa resistência e incluindo também procedimentos oftalmológicos. Temos uma variante da poliglactina 910, que é a poliglactina 910 Rapid. Ela foi feita para ter uma absorção mais rápida em algumas cirurgias onde isso é beneficiado. A força de tensão dela vai ser 50% após 5 dias e vai ser perdida completamente em 14 dias. Ela vai ter uma absorção por hidrólise e vai ter essa absorção completa em cerca de 42 dias. Ela causa uma reação tecidual mínima moderada e está contraindicada para tecido onde requer a manutenção de aproximação por mais de 7 dias, justamente pela perda mais rápida da força têncil. E também não está indicada para procedimentos oftalmológicos, neurológicos e cardiovasculares. Ela vai ser utilizada somente para aproximação de tecido superficial, como pele e mucosa. Bem, temos também a poliglecaproma. Ela tem uma força de tensão de 50 a 60% após 1 semana, 20 a 30 após 2 semanas e tem uma perda completa em 3 semanas. Ela vai sofrer hidrólise e absorção completa lá pelos 90 dias e 120 dias. Ela vai ter uma reação mínima e moderada. Ela está contraindicada para tecido aproximado sobre tensão e também não é utilizada em microcirurgia e tecidos cardiovasculares, neurológicos e oftalmológicos. Ela tem uma indicação para aproximação de tecidos com pouca resistência e para ligaduras. A polidioxanona, ela tem uma força de 70% após 2 semanas e vai até a sexta semana, que nessa sexta semana ela tem cerca de 25% da força têncil ainda. Ela vai sofrer por uma hidrólise lenta, que essa absorção só se completa nos 6 meses. Vai ter uma reação mínima e ela está contraindicada para tecido que requer uma manutenção prolongada de aproximação. Ela é também não utilizada em procedimentos neurológicos e cardiovasculares, em prótese geral também. Ela está indicada para todo tipo de aproximação, incluindo alguns procedimentos cardiovasculares e oftalmológicos pediátricos. A poliglactina 910 revestida com a poliglecaproma é outro fio também que vai ter 80% após 3 meses, 60% até 6 meses e após 2 meses ela ainda tem 20% de força têncil. Ela vai sofrer uma hidrólise lenta e completa que só se completa entre 18 a 30 meses. Ela possui uma reação mínima no corpo. Ela não vai ser utilizada em tecidos que também requer uma manutenção da aproximação, em torno de 6 meses. E também não vai ser utilizada em tecidos cardiovasculares, neurológicos e oftalmológicos. A indicação dela está para aproximação de tecidos em geral e ligaduras. Uso ortopédico também, inclusive reparo de ligamentos e tendões. Vamos agora às características de fios cirúrgicos não absorvíveis. Vamos começar com linho e algodão. Eles vão causar uma perda gradual de tensão devido à progressiva degradação à sua fibra. Ela vai ser
encapsulada gradualmente por tecido conjuntivo fibroso e tem uma reação tecidual aguda. Ela está contraindicada em sensibilidade ou alergia a linho ou algodão. E para indicação, ela está indicada para aproximação de tecidos em geral e em ligaduras, incluindo procedimentos cardiovasculares, oftalmológicos e neurológicos. O aço ele vai ter uma força de tensão indefinida e ela não vai ter absorção de jeito nenhum. Vai ter uma reação mínima e está contraindicado em sensibilidade ou alergia ao aço ou a seus metais, como cromo e o níquel. Ela está indicada em fechamento de parede abdominal e torácica, hérnia de parede e procedimentos ortopédicos. O nylon ele vai ter uma perda gradual da função com o tempo. Ele vai ser encapsulado gradualmente por tecido conjuntivo fibroso e vai causar uma reação mínima. Ele está contraindicado em tecidos onde requer uma manutenção permanente da força têncil. Ele está indicado para aproximação de tecidos em geral e ligaduras, incluindo também procedimentos cardiovasculares, oftalmológicos e neurológicos. O poliéster simples e o poliéster revestido, o polipropileno e o polihexafluoropileno, eles não são sujeitos à degradação, então eles vão permanecer com a força de tensão boa, eles não vão ser absorvidos, eles vão ser gradualmente encapsulados pelo tecido conjuntivo fibroso e eles possuem uma mínima reação. Também não tem nenhuma contraindicação conhecida a esses três tipos de fios e eles vão ser indicados para aproximação de tecido em geral e ligaduras, incluindo também procedimentos cardiovasculares, oftalmológicos e neurológicos. Aqui temos de maneira esquematizada todos os fios cirúrgicos utilizados e seus nomes usuais. De fácil visualização, os multifilamentares, monofilamentares, a respeito também da característica se são sintéticos ou são naturais, absorvíveis e inabsorvíveis. Vamos então à escolha do fio cirúrgico. Como é que vamos fazer essa escolha? Primeiramente, tem-se a ideia do fio ideal. Esse fio ideal não existe, mas é o que a gente tenta se aproximar desse fio. Ele deve ser flexível, ter grande resistência à tração e à torção, deve ser de fácil manuseio, proporcionar facilidade no nó cirúrgico, desencadear pouca reação tecidual, ser facilmente esterilizável e não servir como nicho para assentamento de infecções e, o mais importante, ter um baixo custo. Não existe um fio que se possa ser considerado ideal para todos os órgãos ou tecidos, até porque cada órgão e cada tecido tem um período de cicatrização diferente. Deve ser selecionado de acordo com cada situação. O tamanho da ferida também importa muito na escolha do fio. O apoio mecânico tem que ser adequado e capaz de preservar a força da determinada ferida. Né? Cada ferida tem uma força de tensão diferente, então o fio tem que ser capaz de preservar essa força para conseguir fechar a ferida. E ele não pode ser mais forte do que os tecidos suturados, porque se o fio tiver uma tensão maior do que que a força do tecido, pode causar um rompimento desse tecido. Também devemos estar atento a tecidos que têm uma cicatrização lenta, são utilizados fios que não são absorvíveis ou então que se tem uma absorção de um longo espaço de tempo. Desse modo, tecidos com a rápida cicatrização, utilizamos de fios absorvíveis em médio espaço de tempo. Uma coisa a se dar importância também é um resultado aparente. Por exemplo, na face devemos utilizar de fio monofilamentar, que ele causa menos reação tecidual, e com o menor diâmetro possível e mais inerte. De preferência fazer uma sutura intradérmica ou o uso de adesivos tópicos ou fitas no lugar do fio cirúrgico, para que a cicatrização tenha um aspecto desejável no paciente. As condições locais feridas também devem ser consideradas. Não deve se implantar mais material estranho do que o necessário, na questão de quantidade de nós e seminós a ser feito e do diâmetro do fio. Devemos utilizar o menor possível. Suturas em tecido potencialmente contaminados devem ser reutilizados com fios monofilamentares, porque os fios multifilamentares, como falei, eles podem carrear micro-organismos entre os filamentos. Formas de apresentação dos fios de sutura. Então,
Os fios vão seguir um padrão, que são acondicionados em um duplo envelope a partir de um material apropriado à esterilização. Eles podem ser agulhados ou não agulhados. No invólucro vai conter informações como diâmetro, tamanho, comprimento do fio, tamanho da agulha, data de fabricação e data de validade do material. Aqui temos uma padronização de cores para facilitar e deixar mais rápido a escolha do fio cirúrgico no momento da sutura. Né? Temos aqui o esquema de cores que vai do categoria simples ao aço, cada um tem sua corzinha. Das agulhas, elas têm variações que incluem no corpo, seja a ponta e na terminação dela. Elas são de uso único, não pode se reutilizar e tem algumas que já vêm com fios e outras que se montam os fios. Essas que se montam são chamadas de traumáticas, porque o local onde é montado o fio na agulha, a agulha vai ter uma espessura maior, que vai causar um trauma maior quando perfurar o tecido. E, além disso, ela pode também causar acidentes tanto para a equipe como para o paciente. As agulhas elas podem ser curvadas e retas. As retas elas estão deixando de ser usadas por questão de facilidade de manejo e ela é utilizada apenas na pele. O corpo da agulha deve apresentar aproximadamente o diâmetro do fio para que seja menos traumática possível. As pontas são diferentes dependendo do local onde é feita a sutura. Por exemplo, cilíndricas ou redondas são utilizadas mais em suturas delicadas. Temos uma ponta romba, que são utilizadas em tecido pouco resistentes, tem uma ponta mais grossa. Temos as triangulares e espatuladas, que possuem arestas cortantes e utilizadas em estruturas mais resistentes, elas são mais traumáticas. E temos as mistas, com corpos cilíndricos e ponta triangular. Aqui vemos a imagem dos tipos de ponta de agulha, como a cilíndrica, a triangular, a ponta romba. E do lado vemos as agulhas que possuem um local para a inserção do fio cirúrgico. Temos também a fita de algodão, que elas são conhecidas como fitas ou cardaços. Elas são utilizadas para o reparo de algumas estruturas e isolamento de estruturas importantes no momento da cirurgia. Temos para elas a agulha Deschamps, que elas são com pontas rombas. Elas têm deslocado tanto para a esquerda quanto para a direita, que é para facilitar no momento de utilizar essas fitas de algodão. A referência utilizada foi o Rui Garcia, e obrigado.